Já estamos de volta aqui no TV Mar News, né? Antes de conversarmos, daqui a pouco já marcando presença aqui no estúdio, é preciso registrar, né, o Dr. Eric Barbosa, que é nefrologista, para falar do Dia Mundial do Rim, logo depois dessa matéria que nós vamos trazer agora, até porque para os saudosistas, assim como eu, o iate tem um papel relevante, não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos que marcaram a vida da população alagoana ao longo dos anos. Só que agora iniciou o momento de fazer uma mudança dentro desse ar de modernidade, em que existe um avanço habitacional, existe também as necessidades de comportamento da sociedade. E o Fernando Palmeira foi acompanhar esse período de descanso eterno do iate, né, do saudoso Iate Clube Pajuçara, que já proporcionou um momento de alegria para tanta gente, e nós vamos trazer agora nesta participação do nosso repórter Fernando Palmeira. Iate Clube Pajuçara, uma história de quase 70 anos de glória, de muitos serviços prestados à cultura, ao lazer da sociedade alagoana aqui em Maceió, recebendo inclusive turistas e abrindo espaço para atividades da gastronomia e da hotelaria. A ordem de serviço está sendo assinada nesta quarta-feira pelo Comodoro Moacir Albuquerque, toda a diretoria, para que essa reforma aconteça. Surgirá aqui um monumental edifício para acolher visitantes, os nossos turistas, na hotelaria. E também a modernidade do clube vai passar a partir de agora por todo um projeto monumental. Assinada a ordem de serviços para a demolição da velha estrutura do Iate Clube Pajuçara, vamos saber direto aqui com esse que é o mais entusiasta de todos os sócios e diretores, o Comodoro Moacir Albuquerque, que nos fala com muita emoção dessa forma em que vai se transformar o novo Iate Clube Pajuçara. E aí, já está muita emoção chegando, vendo as máquinas a começar a demolir a velha estrutura, e aí? Fernanda, com grande emoção, porque quem vive aqui no iate mais de 40 anos, entendeu? Viu isso aqui, cresci aqui dentro, meus filhos, meus netos, e hoje eu vejo o iate com tristeza, o velho iate, mas a alegria também porque vai surgir um novo iate. Tristeza maior seria se isso aqui fosse acabar como acabou muitos clubes em Maceió e no Brasil inteiro. Mas o iate confia no seu associado, confia na sociedade alagoana, isso aqui vai ser um grande clube para receber toda a sociedade alagoana como sempre foi. Consciente da importância da gastronomia, da hotelaria, por sermos de vocação turística e da cultura, do acolhimento da sociedade, é sempre um momento de expectativa da continuidade desse destino do Iate Clube Pajuçara, servir à sociedade e aos nossos visitantes, né? Você sabe muito bem, você, Fernando, foi diretor do Alagoinha, hoje o Alagoinha já não existe mais, as grandes festas do Alagoinha, temos problema na Fênix, em outros clubes, como a BB, como a Asplana e outros, mas o iate ainda estava em pé, porque hoje vai ser derrubado, mas para construir um grande clube, que eu tenho certeza, e vai ser um orgulho não só para os associados, mas para a sociedade alagoana. Como diz o ditado popular, é o seguinte: ninguém faz omelete sem quebrar o ovo. E aí estamos quebrando essa casca velha para surgir um novo iate. Nos faça um resumo do que ficará, como por exemplo esse parque aquático, essa grande, gigantesca piscina de atleta, né, para atletismo, para natação, e o que é que vem realmente na nova estrutura do iate, com todas esses novos benefícios que surgirão. Dessa estrutura que hoje existe, até agora, nada vai continuar. Tudo será derrubado, será construído totalmente tudo novo. Um parque aquático novo, piscina de treinamento nova, salão de festa totalmente novo, climatizado. Embaixo será um subsolo para 80 carros, com elevador, uma garagem náutica maior do que já existe hoje. Vamos ter também uma parte cima do restaurante, outro restaurante panorâmico. Isso tudo, um parque aquático principalmente para as crianças, que é a razão do iate, porque quem traz os avós e quem traz os pais para o clube são as crianças. É isso que estamos cuidando. Depois da demolição, quanto tempo a engenharia está dando aí o projeto para definitivamente a conclusão e entregue de toda essa construção que começa agora? 18 meses. É o prazo que nós estamos entregando, os 18 meses para que a gente possa inaugurar o nosso iate. Mas independente disso, a gente vai estar alguma coisa já pronta.
A gente vai querer o mais possível já deixar a garagem pronta, porque a garagem hoje vai ser deslocada para o salão antigo do iate. E como esse salão vai ser futuramente um hotel, a gente tem que se liberar o mais rápido possível as embarcações que voltam para o seu lugar de origem, que é no mesmo local, mas sendo com outra garagem, com outra estrutura. A história, a memória de um grande clube tradicional, o Yacht Clube Pajuçara, vai permanecer e vai dar a continuação nessa nova dimensão em que o clube está recebendo, dando um sinal de que o clube social é de suma importância para o acolhimento, principalmente em momentos de tanta violências externas. A comunidade vem viver seus momentos de tradição histórica, de lazer e manter os velhos importantes carnavais numa nova versão e num novo ambiente confortável. Essa é a meta que foi assumida pela comodoria do Yacht Clube Pajuçara, Moacir Albuquerque e todos os demais diretores desse tradicional, amado e preservado clube, o nosso querido Yacht Clube Pajuçara, aqui do velho iate, que vai surgir um novo iate, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. E observe que as tradições são respeitadas, né? Ou pelo menos assim foi no Yacht Clube Pajuçara, preservando o nome Pajuçara, que hoje ele é pronunciado com C cedilha, né? Acaba sendo também com 2 S, né? Você observou ali nas imagens do Chico Nogueira, que teve um papel sim importante em promover alegria, lazer para as pessoas por décadas e que agora vai cedendo exatamente, se rendendo a esse avanço, né, de uma sociedade moderna que tem a necessidade de melhoria neste espaço. Moacir Albuquerque foi comodoro do Yacht Pajuçara durante muitas décadas, muitos anos. Sempre falou do espaço com muito carinho e, naturalmente, nesse momento, para ele, acaba sendo também um momento de mudança e de situações sentimentais que são bem evidenciadas em cada entrevista. Olha, nós vamos falar agora aqui no programa, na sequência, com o nefrologista, o Dr. Eric Barbosa. Estamos recebendo ele aqui no estúdio por uma razão muito importante, os cuidados com a saúde, principalmente quando se trata do Dia Mundial do Rim. O tema, por exemplo, do Dia Mundial do Rim em 2021 é Vivendo Bem com a Doença Renal. Dr. Eric, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho desses cuidados e o que representa, por exemplo, o Dia Mundial do Rim para a sociedade de uma forma geral. O que é que você poderia acrescentar nessa sua fala inicial? Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria imensa estar aqui, né, falando para seus telespectadores. E eu costumo comentar que a Sociedade Brasileira de Nefrologia foi muito feliz com o tema que sugeriu para esse ano, né, Vivendo Bem com a Doença Renal. Esse é um tema que mostra e vem trazer para a população que o portador de insuficiência renal crônica em nenhum momento é um incapaz, né? Então, você pode viver bem com a doença. Esse indivíduo que, quando falamos de doença renal crônica, já imaginamos aquele indivíduo que está na hemodiálise, né? E não é só esse pool de doentes, temos também pacientes portadores de insuficiência renal crônica no seu estágio leve e moderado, que não chegou e não chegará, se depender da disciplina, dos hábitos, de mudança de hábitos, de mudança de dieta, né? Que todo esse pool de pacientes são economicamente ativos, têm suas vidas paralelas, são trabalhadores, empresários, funcionários públicos e têm sua vida, tá? Então, quando falamos que é portador de insuficiência renal, calma. Temos primeiro que dividir, ele está no estágio leve, está no estágio moderado ou já está no estágio terminal em hemodiálise. Mesmo esses indivíduos que estão em hemodiálise, que precisam ir ao hospital, ao seu centro de nefrologia, fazer hemodiálise 3 vezes por semana, saiu desse período de hemodiálise, ele está apto a desenvolver qualquer atividade, a caminhar, a trabalhar, a estar com seus entes queridos e trazer alegria para o seu lar. Então, em nenhum momento, se existe essa taxação de que o paciente em hemodiálise é um paciente incapaz. Agora, doutor Eric, quando se fala de sintomas, o nosso corpo ele manda sinais.
como saber que o nosso rim não tem funcionado em ordem? Quais são os sinais iniciais que o corpo manda para que o paciente, para que a pessoa que nos assiste nesse momento já passe a ter um pouco mais de cuidado, de interesse e passe a ter um carinho em buscar um profissional capacitado para dar esse direcionamento? O intuito dessa campanha é muito importante porque é justamente para tentar prevenir, informando a população os principais sintomas, os principais sinais que podem aparecer, no qual você deve já procurar um médico dos rins, um nefrologista, ou aquele seu médico assistente que te acompanha ao longo do tempo. Então, os principais sintomas são pressão alta, quando você começa a ter um descontrole dessa sua pressão, tá? As pernas começam a inchar, começam a urinar, você começa a perceber que está fazendo bastante espuma no vaso. Então, esses são os principais sintomas. Quando você começa com fastio, quando você começa a ter desnutrição, isso mostra que você já está numa insuficiência renal num grau elevado. Mas os sintomas leves, infelizmente, a gente não consegue identificar a lesão renal já instalada no seu grau leve. Sim. Só conseguimos identificar esses sintomas que acabo de dizer quando já está numa forma grave. Então, a principal mensagem para esses indivíduos são indivíduos que têm fatores de risco, tá? Sejam hipertensos, sejam diabetes, sejam que têm doenças hereditárias nos rins, seja aqueles indivíduos que tenham infecção urinária de repetição, cálculos renais, enfim, esse tem que estar fazendo o acompanhamento direto com o seu médico ou o seu nefrologista para que possamos identificar uma lesão renal no estágio leve, fazendo assim com que evitemos que eles evoluam para um estágio moderado a grave. Então, as lesões renais leves não trazem sintomas. Sim. E esse que é o problema. Uma simples ureia, creatinina, um examezinho de urina, um hemograma que não custa muito, estava vendo no laboratório para trazer essa informação, R$20, R$30 é o exame de sangue que pode identificar a lesão renal. Um simples exame de urina, que é o sumário de urina, vai mostrar que se tem proteína, se está perdendo açúcar, se está com infecção urinária. Então, são marcadores de lesão renal que podemos identificar de forma precoce para que agimos nessas doenças, fazendo com que minimizamos a evolução para a insuficiência renal em graus mais avançados. Agora, doutor Eric, falando exatamente das questões relacionadas à cor da urina, também é um indicativo de que a pessoa não está conseguindo se hidratar de maneira adequada e que isso pode provocar, por exemplo, sérios e graves problemas nos rins, por exemplo? Sim, não tenha dúvida. A cor da urina é um sinal direto no qual estamos desidratado ou bem hidratado, né? Então, o que acontece? Existe um jargão na medicina ou para a população em geral que o suficiente é tomar 2 litros de líquido, né? Quando falando líquido, a gente fala água, a gente fala suco, fala café, chá, mate, enfim, líquido. E isso não é uma verdade para 100% da população, mas para a grande maioria, sim. Porque o que me diz o quanto é necessário é a minha urina. Às vezes, se eu tenho 60 quilos, 50 quilos, 2 litros de água é mais que suficiente. Então, eu vou urinar 2, 3 vezes ao longo do dia e minha urina está clara. Ótimo, excelente, continuar tomando 2 litros. Mas tem indivíduos que trabalham bastante, que soa muito, que é obeso, que com 2 litros de água, a sua urina vai continuar concentrada e ele só foi uma vez durante o dia todo fazer xixi. Isso mostra que 2 litros é pouco. Então, ele tem que tomar 3, ele tem que tomar 4, até sua urina ficar clara, diluída, e ele ir pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, durante as 24 horas, urinar. Isso é um marcador mais fácil que a gente pode dizer do quanto estamos hidratados ou não hidratados. Isso é apenas um fator de risco para a função renal.
Quando falamos de fatores de risco, falamos também das doenças que acompanham esse indivíduo e dos seus hábitos, de suas dietas, comida hipossódica com pouco sal. Isso faz com que evitemos, né, a doença e a progressão da doença naqueles que já padecem dessa doença renal crônica. Doutor Eric, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, por estar prestando os seus serviços para a sociedade alagoana, seja atuando realmente como nefrologista, mas também participando, se apresentando para o público como profissional, para poder exatamente explicar situações tão importantes relacionadas aos cuidados com a saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o convite, quero deixar bem claro para a população que estamos de portas abertas. Trabalhamos no hospital aqui na parte baixa de Maceió, né, que é o Hospital Vida, e isso faz com que tenhamos uma situação para que possamos atender todo o público portador de doença renal. Muito obrigado, doutor Eric, aqui participando com a gente, ele que é nefrologista, explicando essas situações relacionadas aos cuidados com a saúde. Bom, vamos agora trazer o repórter Fernando Palmeira, ao vivo pelas ruas da capital alagoana, para trazer mais detalhes em relação ao assassinato do bacharel de Direito José Benedito Alves de Carvalho. Ô, Fernando, um grande abraço para você, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Quais são as novidades, Fernando? Nós estamos, nossa reportagem nesse momento aqui, em uma funerária na Praça Frânio Jorge, Praça da Faculdade, que é exatamente isso, o velório do bacharel Benedito Alves de Carvalho, que desde as 20 horas de ontem, quarta-feira, está aqui acontecendo com a presença de amigos e familiares, e o sepultamento previsto para logo mais às 11 horas, no cemitério Nossa Senhora da Piedade, que fica logo aqui ao lado, logo próximo. Os companheiros, colegas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, principalmente os conselheiros, já estão acompanhando desde os primeiros momentos dessa agressão, que seria para a advogada da parte contrária do assassino que cometeu essa barbárie. A advogada e familiares, e Maricélia Schlemper, estão aqui esses familiares e ela também aqui do meu lado, e a gente vai tentar colher dela essa palavra de angústia, de tristeza, e essas balas, era ela o alvo, e seria alvejada quando o esposo, que foi atingido fatalmente, foi quem infelizmente sofreu. E aí, o que a senhora gostaria de dizer para a comunidade nesse momento de tanta violência contra a mulher? A violência do autor dos disparos, que é um italiano, ela também é de outra nacionalidade, e a senhora vem acompanhando já há alguns anos essa causa e quase lhe vale a vida, né? Exatamente, são 7 anos que eu acompanho a causa. O primeiro processo foi um processo de violência contra a mulher, que ele ameaçou a vida da ex-esposa e da menina, filha dele até então menor de idade. Depois dessa situação em que ele precisou ser retirado de dentro do apartamento que ele morava, nós entramos com o processo de divórcio. Até então tem sido uma saga, ele se recusa terminantemente de fazer acordo de qualquer jeito, e o estranho é que na semana passada foi pedido, junto à magistrada da 22ª Vara, doutora Ana Florinda, para fazer uma audiência presencial. Eu liguei para o fórum, eu disse, essa audiência não pode ser online, tem que ser presencial. Não, tem, porque a parte pediu presencial. Eu disse, mas em época de pandemia, por que presencial? Mas a parte pediu presencial. Aí a gente foi. No dia da audiência, eu ainda disse a ele, amor, eu não estou sentindo bem, vamos ficar em casa, depois eu justifico. Uma premonição, né? Foi. Aí ele disse assim, mas a gente não pode deixar de tentar um acordo para ela, que ela já está tanto tempo esperando. Aí ele disse, eu vou com você, eu te acompanho, a gente vai juntos. A gente chegou no estacionamento do fórum, ele estava longe, ele veio de Tocaia, ele chegou... Ele primeiro ele queria me apertar a mão. Eu não tive coragem, eu acho que a intenção dele era me puxar. Aí ele disse, doutora, vamos fazer acordo? Eu disse, se o senhor quiser, se der tudo certo, vamos, eu quero acabar com isso logo. Aí ele puxou a arma de dentro do bolso e botou na minha cabeça, bem na minha cabeça.
Aí ele disse assim, não vai ter acordo nenhum não, doutora. Quando ele estava mexendo assim, o Bill me empurrou. Aí ele ficou com raiva dele, ainda esbravejou em italiano, não sei, ele falou algumas coisas e aí ele deu um primeiro tiro que pegou na mão dele de raspão e depois ele deu no coração. E acabou com o meu coração. Mas é triste essa realidade. Agora, processualmente falando, ele estava desobedecendo, inclusive, determinações judiciais no processo lá do divórcio, né? Sim, completamente. É algo que foi tão surreal, tão complicado de se explicar, sabe? E eu acho mais importante também dizer que ali no estacionamento do fórum não tem segurança. Os advogados, às vezes, eles chegam no estacionamento ali onde é da OAB, junto com qualquer outra pessoa. Não tem uma guarita ali, não tem nada. Tem, inclusive, uma pessoa que é um anjo Giovanni, que há um tempo até foi alvejado ali no estacionamento da OAB, né? Mas a gente entra sem segurança nenhuma. Eu soube que, inclusive, a porta do fórum, a porta giratória, ela não está com detetor de metais. Então, aconteceu isso porque eu cheguei mais cedo. Se eu tivesse chegado na hora da audiência, a gente teria entrado, ele entraria armado na audiência. E, com certeza, eu acho que o Bill salvou a vida até da juíza. Porque ele, dentro de uma salinha de audiência, não seria só a vida dele, ele iria matar a esposa, porque depois de ele fazer isso, de o Bill estar caído, ele ainda correu atrás de nós duas. Então, ele queria tirar a vida de nós duas. Diante de todos esses respeitos, ele chegou ainda a acrescentar que não acreditava, a justiça brasileira não existe, não prestava. Ele dizia de forma contínua, ele mandava mensagens para a ex-esposa que a justiça brasileira não funcionava, que ele era um vecchio, um velhinho, e de que nada ia dar errado para ele. Qual a idade dele? 74, 75 nessa média. A senhora espera mesmo, diante de toda a atenção que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Estadual aqui em Maceió, deu toda essa atenção, principalmente nos primeiros momentos da sua angústia e desse bárbaro assassinato, o que a senhora gostaria de dizer para a OAB e para a comunidade de uma maneira geral, principalmente para as mulheres alagoanas e do Brasil? Eu só espero justiça, sem sombra de dúvida justiça, e eu só espero que esse homem não seja libertado. Eu espero que a prisão dele ela seja, né, justamente mantida, de que ele não tenha aceito qualquer desculpa para ele poder sair, porque ele é velho ou qualquer outra coisa, porque se ele sair, ele vai tirar a minha vida, ele vai tirar da ex-esposa, quem sabe da filha e de não sei mais quem. E eu realmente espero justiça para mostrar que a OAB ela precisa ser respeitada enquanto instituição, porque nós, advogados, a gente tem que ter o direito de exercer a profissão com segurança. Eu fico pensando, as pessoas vão para trabalhar num fórum e não sabem se elas vão voltar depois de uma coisa bárbara dessa. De repente, ele deu ideia para outras pessoas fazerem outras barbaridades. Eu espero que isso seja feito justiça. O Bill, tem que ter valido a pena ele ter salvado a minha vida. Fala o nome do assassino. Pasquale Palmieri. Pasquale Palmieri está na cadeia e é onde deve ficar. A sociedade está acontecendo, principalmente as mulheres alagoanas e de todo o Brasil. Poderia ter sido uma carnificina se ele tivesse tido acesso à audiência lá no fórum. Até a juíza poderia, ou todos aqueles ou aquelas mulheres, principalmente, que ele tinha como alvo. Infelizmente sobrou para Benedito Alves de Carvalho. Aqui do velório de Benedito Alves de Carvalho, na Praça da Faculdade, Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, canal 525, NET. Claro, dentro do TV Mar News, é com você, Vederlan Araújo. E o italiano Pasquale Palmieri, de 75 anos, né, vai continuar preso. A audiência de custódia com o juiz Jorge Leão Almena decidiu pela manutenção da prisão após o assassinato do bacharel em Direito José Benedito Alves de Carvalho, em frente ao Fórum de Maceió. Agora vamos à análise do jornalista Arnaldo Ferreira nesta sequência do TV Mar News. A cada dia surge um capítulo novo a respeito de burocracia, falta de zelo com a coisa pública, até desperdício de dinheiro público na máquina pública estadual. Não faz muito tempo,
Os funcionários do Hemocentro de Alagoas, o Hemoal, reclamavam do desaparecimento do ônibus que fazia a coleta de sangue de forma itinerante. Eu encontrei o ônibus apodrecendo no pátio da academia da Polícia Militar, ali no bairro do Trapiche. Agora o ônibus não está mais lá, já virou sucata de vez, saiu para a reforma e nunca mais voltou. O governo chegou a anunciar a compra de 2 veículos para Maceió e Arapiraca. Nunca os ônibus do Hemoal apareceram. E por falar em Arapiraca, também foi prometido a construção de um novo hemocentro no Agreste, na segunda maior cidade do estado. Chegou assim a investir R$600 mil. A obra não saiu do canto, o dinheiro desistiu, 600 mil jogado fora. O novo hemocentro? Quem sabe? Recentemente eu recebi também uma denúncia de policiais a respeito de uma viatura para acidentes perigosos que teria sido comprada pela Secretaria de Estado da Saúde, Defesa Civil e um convênio com o governo federal que custou R$300 mil. A viatura está lá apodrecendo, parada há mais de 2 anos, no pátio da Polícia Militar, no pátio do Corpo de Bombeiros. A direção dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, o Comando Geral, em nota, esclarece que o veículo está lá aguardando desembaraços, equipamentos técnicos. O desembaraço até já aconteceu em janeiro, mas os novos equipamentos só Deus sabe quando chega e quando aquela viatura vai sair do lugar. E o bombeiro tem mais equipamentos e viaturas precisando de reparos. Falta dinheiro. Enquanto isso, desperdício. Agora, recentemente, né, tá na Gazeta, saiu na edição da Gazeta desta quarta-feira, 15 viaturas blindadas e mais 300 pistolas, que ainda não foram entregues aos policiais para as operações da Polícia Civil, porque aguardam uma agenda das autoridades para que os veículos e as armas sejam entregues. Dinheiro público, neste momento, vale mais do que ouro, porque não tem. A gente não pode se dar esse luxo num dos estados mais pobres da federação. E o Brasil registrou 2.349 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Foi o maior número desde o começo da pandemia, um recorde. É o que mostra o levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. A partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados até às 8 horas da noite de ontem. Vamos conferir então o boletim da Covid-19 no país e no estado nas últimas 24 horas. Novos casos, 79.876, isso é nível de Brasil. Casos confirmados, 11.205.972. Casos recuperados, 9.913.739. Novos óbitos, 2.349. Somente nas últimas 24 horas, esses 2.349 óbitos, um número sinceramente impressionante. Óbitos confirmados, 270.917. Nesta sequência também nós vamos trazer o cenário aqui em Alagoas, como anda exatamente nas últimas 24 horas. Novos casos, 580. Casos confirmados, 137.339. Casos recuperados, 130.157. Novos óbitos, 16. Em relação a Alagoas, 16 novos óbitos nas últimas 24 horas, confirmando aí exatamente o número de mortos aqui em Alagoas em decorrência da Covid-19, 3.134, pelo menos essa é a situação de momento. Em relação à vacinação, nós temos aqui a atualização desta quarta-feira, que mostra que 128.401 alagoanos já foram imunizados contra a Covid-19. A nossa equipe recebeu, lembrando que esses são dados da Secretaria Estadual de Saúde, a nossa equipe recebeu dados de pacientes também que registraram, ainda continuando nessa situação do caos na saúde, não é? Quando se fala de número de mortos da Covid-19, o Hospital Geral do Estado ontem foi mais uma vez
palco de matérias em cunho negativo. Alguns pacientes ontem mostraram exatamente uma dificuldade muito grande por falta de energia. Situação de caos que, inclusive, teve pacientes e acompanhantes que estão no Hospital Geral do Estado em Maceió se depararam com a falta de energia na unidade hospitalar. E o que acontece? O hospital informou que a interrupção foi programada para a instalação da energia solar no local, com apenas as áreas consideradas críticas, como unidades de terapia intensiva e centros cirúrgicos, são abastecidas por geradores, os outros usuários ficaram literalmente às escuras. E aí eu digo, para colocar placa solar eu não vou poder mais adoecer, ou não vou poder mais fazer, não é? Nenhum tipo de tratamento nas dependências do Hospital Geral do Estado. Vou pedir para que a dor que eu estou sentindo, o problema que eu tenho não venha a me incomodar naquele momento por causa das placas solar, as placas de energia, né, em caráter solar sejam colocadas, né? Então fica muito difícil, né, a forma como o cidadão é tratado. Olha a quantidade de pessoas no Hospital Geral do Estado. Faltou um pouco de habilidade, bom senso e cuidado com as pessoas. Hoje, como você já sabe, é quinta-feira, é dia do quadro Momento Seguro, que traz aspectos também diante dessas consequências para esse novo normal. É o tema escolhido pelo meu amigo Djaildo Almeida no quadro Momento Seguro desta quinta-feira. Vamos lá, Djaildo Almeida, rapaz. Tanto tempo aqui, né? Quinta-feira, sempre conosco, chegando rapidinho, mas é um cenário muito diferente, principalmente para vocês que trabalham com seguros e oferecem serviços para a população. Quais são as dicas iniciais que você poderia dar para o nosso telespectador? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos. Satisfação imensa estar com vocês aqui toda quinta-feira. Pois é, Viderlan, na realidade, esse momento de pandemia tem mudado muitas coisas, né? Então, tem mudado a forma de trabalho de muitas pessoas, né? E, logicamente, até a forma de venda, de penetração no mercado junto com os nossos clientes. Sim. Né? Então, a tecnologia, ela ajuda bastante, né? E vem ajudando bastante nesse contexto, nesse momento que estamos vivendo. Quando se fala de produto comoditizado, o que isso significa? Na realidade, é que é um produto que não tinha um diferencial, né? Então, é um produto que era, vamos dizer assim, um engessado, tá? Ele não tinha esse diferencial e o seguro vida, por exemplo, era um seguro dessa forma. Tá? Era um seguro que, só para vocês terem uma ideia, a gente usava uma tabela de precificação desatualizada, né? Isso estou falando há 15 anos atrás, né? E com o tempo, com a expectativa de vida do brasileiro aumentando, o que acontece? Teve que ser feita uma atualização desse tipo de precificação, né? E o produto se transformou, né? Como se transformou? Eu tenho benefícios, eu estou levando mais benefícios para os meus clientes, né? Inclusive na questão do Covid, que foi uma coisa importantíssima do mercado, isso foi um trabalho da FENACOR, da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, junto com a Federação Nacional das Seguradoras, né? Onde a morte por Covid, ela não teria cobertura por conta de ser pandemia. Então, tá? nós temos que evoluir nessas questões de serviços e coberturas, na sua opinião? Na realidade, a gente já está evoluindo. Estamos evoluindo. Já estamos evoluindo, já evoluímos bastante e vamos evoluir mais ainda. Algumas semanas atrás, a gente falou sobre as mudanças na regulamentação de alguns produtos junto à SUSEP, ou seja, o registro desse produto. Isso já é uma evolução enorme para a gente, porque as seguradoras vão poder criar produtos mais competitivos para você e adequar o perfil de cada cliente da forma ideal, da forma que ele precisa. Agora, a respeito da inteligência de dados, o que é que isso tem também transformado esse cenário para o mercado de seguros e para os clientes necessariamente? Pois é justamente o que ocorre com a junção da inteligência de dados, que é o quê? É você juntar a saúde dental, o plano de saúde e o seguro de vida num só, até a medicina do trabalho. O que é que vai ocorrer? Você vai juntar essas informações, com isso você vai ter a informação desse usuário, da saúde desse usuário, com isso a precificação desse cliente fica mais barato, né? Então, por exemplo, eu vou saber que aquele cliente tem uma saúde de ferro, que ele faz atividade física, que dentro da medicina do trabalho, daquela estrutura que ele tem, não é uma situação periculosa,
entendeu? Então, são várias situações que eu vou englobar dentro do saúde, do dental, do vida e da medicina do trabalho para poder elaborar uma proposta para esse cliente, precificar da forma mais viável para ele. O seguro de vida tem uma função social, Jair? Tem, com certeza. O que a gente mais vê é a função social desse seguro, seja o seguro obrigatório, o DPVAT, por exemplo, né, onde ele tem uma função social enorme, como o seguro privado, tá? Que na realidade eu gosto muito de falar o seguinte: o brasileiro, ele gosta de garantir o patrimônio dele, mas quem é que gera dinheiro? É ele mesmo, é você que gera o dinheiro. E por que não fazer o seguro da máquina que faz dinheiro, que é você? Né? Então, se vier fazer essa falta, se você vier faltar, né, essa máquina que fazer dinheiro acaba. Né? E o seguro vai fornecer essa função social para a sua família. Agora, a respeito do outro ponto que ganha mais força no mercado de benefícios é a correlação de dados da utilização do seguro de vida com a medicina do trabalho e mesmo com a saúde assistencial. Isso também tem sido uma das vertentes nesse cenário? Sim, com certeza. Essas mudanças, essa inteligência que tem sendo usado, ela vem ajudando bastante na precificação do seguro. Né? E são a união desses produtos, né, do dental, do saúde, do vida e da medicina do trabalho, que vão poder criar produtos diferenciados para o mercado, inclusive para o mercado de trabalho, para as empresas também. Agora, Djaildo Almeida, eu vou fazer uma pergunta para você a respeito das questões de seguro para veículos. Você trabalha diretamente com essa gama de serviços que oferecem seguros para todas as áreas, para os clientes. Mas é possível também dirigir com carteira de habilitação com foto de Padre Cícero, de Frei Damião? É complicado, né? Apresentar a foto do Padre Cícero para dirigir, né? Você pode até pedir a bênção dele, mas apresentar é complicado, né? Esse fato aconteceu exatamente ontem, né? A polícia fazendo exatamente o trabalho, né, de levantamento ali das questões documentais dos veículos em um trecho em Paulo Jacinto e acabou pegando um senhor que vinha com uma motocicleta e ele veio todo confiante, né, para poder apresentar o documento, segundo o relato dos agentes de trânsito, e ele acabou mostrando exatamente essa carteira nacional de habilitação que, segundo ele, teria adquirido em Juazeiro. Com a foto de Padre Cícero, estava super confiante, o que é a falta de informação. Esse foi um fato que ganhou também muita repercussão. Tem ali até, inclusive, a bandeira do Detran do Ceará. E o mais importante, válido em todo o território nacional, né? Pois então, assim, e validade determinada da possível da carteira, viu? Validade determinada. Essa realmente vai pela graça dos santos, né? Com toda sinceridade. Na próxima quinta-feira, Djaildo Almeida estará de volta com mais um tema, né? Seguro habitacional e o direito dos consumidores no Momento Seguro. Não é isso, Djaildo? Isso mesmo. Para a semana, quinta-feira, seguro habitacional e os seus direitos. Inclusive, vocês vão entender um pouquinho sobre a situação do Pinheiro, que aí vocês podem solicitar às seguradoras, no caso, a seguradora, a instituição financeira, o sinistro, da entrada no sinistro. Então, quinta-feira, se Deus quiser, até a próxima quinta. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima quinta, então, né? Então, guarda o Momento Seguro. Bom, vamos encerrar então o programa? Não entrou, né? Tá certo, vamos lá. Não entrou então, vamos fazer o seguinte. Djaildo Almeida, você vai encerrar o programa comigo hoje aqui. Para mim foi um prazer tê-lo. Até a próxima quinta-feira. Eu vou me despedindo de você, telespectador da TV Mar Canal 525, já fazendo uma convocação. Amanhã, 8h30 da manhã, eu te espero para uma nova edição. Vem aí na sequência mais um programa líder de audiência na programação da sua TV Mar. Grande abraço e até amanhã.